E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência então ao estudo aí das doenças. Falamos já sobre plateumintos, nemateumintos e hoje vamos ver quais doenças esses vermes podem causar aí ao ser humano. Então nós chamamos essa aula de verminoses. E é lógico, gente, que vai ter macete para vocês. Então, bora lá conferir? Né? Ai, professor, estou curioso para saber qual vai ser o macete. É legal, sempre é legal ter um macete aí para lembrar de doença, gente. Com relação a doenças causadas por vermes, né? Temos aqui uma doença causada por plateumintos, a Taenia solium, né? Taenia solium, a Taenia saginata. Lembra desse verme? Taenia solium é a tênia do porco, a Taenia saginata é a tênia do boi, tênia da vaca. Nata, nata do leite, leite da vaca, pode ser então a tênia do boi, tênia da vaca. Vamos dar uma olhada no ciclo da Taenia solium, né? Aqui a tenise em relação ao ciclo da Taenia solium. Se você entender o que acontece no ciclo da Taenia solium, você vai entender o que acontece no ciclo da Taenia saginata. É exatamente idêntico, é só você imaginar que eu vou tirar o porco daqui e eu vou colocar o boi ou a vaca no ciclo. Combinado? Então, uma doença conhecida como teníase. Imagine que o ser humano está infectado, ele contém uma tênia adulta no intestino, então contém ali uma solitária, um verme, uma tênia adulta no intestino, e você viu que a tênia ela produz lá proglótides grávidas. Lembra dessa aula? Proglótides grávidas, e cada proglótide é uma estrutura então de reprodução e produz vários e vários milhares de ovos. E quando o ser humano defeca, e se ele defeca no local impróprio, ele acaba liberando junto com as fezes as proglótides, e essas proglótides contêm o quê? Contém ali ovos de tênia. Esses ovos podem contaminar o solo, contaminando o solo pode contaminar o alimento que vai ser servido ao porco. Então o que o porco ingere? Isso que é importante você saber. O porco ingere ovos de tênia. O porco vai ingerir ovos de tênia que estavam presentes nas fezes humanas. Ai, professor, então tem problema com fezes? Tem, né? Tem problema com fezes aqui. A destinação correta das fezes pode ser um problema relacionado à teníase. Mas o que eu gostaria que você lembrasse então é o quê? O que o porco ingere? Ovos de tênia. E esse ovo contém o quê? Contém um embrião chamado hexacanto. Esse embrião hexacanto, ele tem lá 6 ganchinhos que ele usa ali, né, para se instalar, para perfurar e se instalar na musculatura do porco. Então o porco ingere ovos contendo embriões hexacanto. Essas larvas que surgem a partir então desses ovos, elas vão perfurar o intestino e vão se instalar na musculatura do porco. Então olha só, nós temos o porco ingerindo ovos de tênia, a partir desse ovo libera uma larva, essa larva perfura o intestino e ela vai se instalar na musculatura do porco. E aí quando o ser humano vai lá e come a carne desse porco, se ele come essa carne crua, mal passada, mal cozida, o que ele pode ingerir? O que o ser humano ingere? Larvas. E o nome dessa larva nós chamamos de cisticerco. Então como que pega a teníase? O ser humano ingerindo o quê? Carne crua, mal passada, mal cozida, mal frita. Por que crua, professor? Porque a carne crua não mata a larva. Agora, se a pessoa frita a carne, se a pessoa faz um cozimento correto dessa carne, a alta temperatura acaba matando a larva. Então o máximo que a pessoa vai sentir é uma carne crocante, porque a gente chama isso de pipoquinha ou canjiquinha, quando a pessoa ela frita a carne, ela aquece muito a carne, essa larva cisticerco, ela fica crocante. E a pessoa ao comer a carne, ela sente como se ela tivesse ali, né, umas pipoquinhas na carne. Antigamente, quando as pessoas não sabiam que isso, né, estava associado a uma larva, elas achavam até gostoso, falavam, uma carne crocante, né, uma carne com pipoquinha, com canjiquinha, na verdade é a larva, né, que acabou morrendo. Mas se essa carne for consumida crua mal passada, então o ser humano pode acabar ingerindo essa carne contaminada, e o ser humano ingerindo a carne contaminada, ele fica com uma tênia adulta no intestino, fechando o ciclo. Então essa doença aqui, gente, é chamada de teníase. Na teníase, o ser humano, então, tem lá uma tênia adulta no intestino que fica liberando, então, as proglótides grávidas que saem junto com as fezes e pode contaminar o ambiente. A Taenia solium é a tênia do porco. A Taenia saginata é exatamente igual. Na Taenia saginata você tem no ciclo aqui o quê? O boi ou a vaca.
No caso da teníase, o porco, o boi ou a vaca são os hospedeiros intermediários e o ser humano vai ser o hospedeiro definitivo. Por isso que eu coloquei aqui hospedeiro definitivo. Sempre onde o parasita se reproduz de forma sexuada, a gente considera que esse hospedeiro então é definitivo. Como a tênia, a solitária, ela se reproduz de maneira sexuada no intestino do homem, a gente considera então que o homem é o hospedeiro definitivo. Aí você vai dizer assim, professor, quando que acontece de ir para o cérebro? Quando que acontece de ser uma doença conhecida como cisticercose? É outra situação. Na cisticercose, para o ser humano desenvolver a cisticercose, imagina tirar o porco aqui do ciclo e imagina colocar o ser humano no lugar do porco. Então, no caso da cisticercose, é quando o ser humano ingere ovos de Taenia solium. Só acontece com a Taenia solium, tá? Quando o ser humano ingere ovos de Taenia solium, nesse caso, o que vai desenvolver no corpo do ser humano? As larvas. As larvas perfuram o intestino e vão até músculos. Só que, ao invés de ir até músculos, essas larvas podem atingir o cérebro, o olho, né? Então, olha só. Quando o ser humano ingere ovos de Taenia, esses ovos vão liberar ali o quê? Esses ovos vão liberar uma larva. E essa larva, ela pode se instalar onde? Elas podem se alojar no olho, pode se alojar no cérebro, como cisticercos, como larvas. E aí a gente tem uma doença muito mais grave do que a teníase. Então a neurocisticercose, né? A neurocisticercose é quando essas larvas se instalam no cérebro. Ou cisticercose, quando ela pode se instalar simplesmente na musculatura. Beleza? Então é outra doença chamada cisticercose. Com relação ainda a vermes plateumintos, existe um verme chamado Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni, ele é um verme que tem macho e tem fêmea. Então tem dimorfismo sexual aqui, inclusive, porque o macho tem formato diferente da fêmea. O macho, galera, ele possui aqui um canal chamado canal ginecóforo. Esse canal ginecóforo é como se fosse um canal aqui, ó, em que a fêmea vive dentro. Então a fêmea vive dentro do macho. Olha só que interessante, a fêmea vive dentro do macho. Quer dizer, a hora que eles querem se reproduzir, está muito fácil, né? Eles já estão juntinhos o tempo inteiro. O macho tem duas ventosas, a fêmea também tem duas ventosas, que ele usa para se fixar ali numa região do fígado, geralmente. Então, normalmente ele se instala numa região do fígado, certo? Como que pega uma doença, então, a partir desse verme? A doença é chamada esquistossomose. É uma doença bem importante aí ao ser humano. A gente considera uma doença negligenciada, certo? A esquistossomose, por que é considerada uma doença negligenciada? Porque geralmente acontece só em vilarejos, não vem muito investimento para essa doença, apesar que em 2014 eles descobriram aí uma vacina para esquistossomose. Uma vacina que já está aí nas fases finais de testes, já está sendo liberada aí para a população que precisa dessa vacina. Não é todo mundo que precisa da vacina, porque você vai descobrir aqui que a esquistossomose geralmente ela pega em regiões específicas, ali onde nós encontramos lagoas, famosas lagoas da coceira. Vamos lá. Ciclo da esquistossomose, o ciclo do Schistosoma mansoni. Quando uma pessoa está ali próximo de uma lagoa, próximo de um lago, e ela acaba defecando, o que acontece? A pessoa, quando ela defeca, ela tem ali os vermes adultos nas veias do fígado e do intestino, o ovo passa para o intestino e esse ovo sai com as fezes. Então, de novo, galera, envolve fezes, né? Sempre que envolve fezes, cuidado com o destino das fezes, educação sanitária, dizer para a pessoa, não faça cocô em qualquer lugar, né? Não defeca em qualquer lugar. Então, o ser humano, vamos supor, que ele faz um cocôzinho lá errado, num local errado, e aí esse ovo que passou para o intestino sai com as fezes. E a partir desse ovo, nós teremos uma larva ciliada chamada de larva miracídio. Ó. Larva miracídio. Essa larva, ela tem mais ou menos aí 1 a 2 dias para encontrar um caramujo. É o objetivo da vida dessa larva miracídio, encontrar um caramujo. Esse caramujo é chamado bionfalaria ou bionfilária. Então, a larva penetra no caramujo, bionfalaria. Então, esse caramujo bionfalaria, essa larva ciliada penetra nele. Talvez você vai dizer, professor, e se não tiver o caramujo?
Se não tiver o caramujo, essa larva acaba morrendo depois de 1 a 2 dias e o ciclo não se completa. Mas vamos imaginar que tenha o caramujo, né? Uma vez tendo esse caramujo, o que vai acontecer? Essa larva miracídio que penetrou no caramujo, ela vai, né, acabar se tornando ali esporocistos e rédeas, se tornando numa larva chamada de larva cercária. Essa larva cercária, ela tem penetração ativa pela pele. Então imagina o camarada tá lá pescando, tá ali de boa, com as pernas dentro da água, essa larva consegue penetrar pela pele. E uma vez que essa larva penetra pela pele, causa uma coceira muito intensa. Então essas lagoas são conhecidas como lagoas da coceira, né? As cercárias penetram pela pele e também pelas mucosas. Então são as famosas lagoas da coceira. Certo? Então se algum dia você for passear, for para o interior aí do seu estado e de repente você encontrar lá e as pessoas falam, não vai tomar banho naquela lagoa, porque é uma lagoa da coceira. Você vai lembrar, o Giovanni falou para mim, né, da esquistossomose. Como que previne essa doença? Vamos dar uma olhada aqui, né? Questão de sintomas e questão de prevenção. Primeiro, em relação aos sintomas. Tá vendo que tem uma pessoa aqui com uma barriga bem inchada? Pode ocasionar aqui o que, gente? Inchaço, né? Inchaço ali da região abdominal. Então nós temos aqui dor, coceira, inchaço do fígado, inchaço do baço, cólicas, diarreia, emagrecimento e acúmulo de líquidos na região abdominal. Então é também conhecida essa doença como barriga d'água, certo? A barriga d'água ou esquistossomose. Como que previne? Qual seria a profilaxia dessa doença? O que é profilaxia? É a prevenção. Então aqui envolve hábitos de higiene, saneamento básico, porque envolve fezes, educação sanitária. O que é educação sanitária? Dizer para a pessoa, olha, não faça um cocô no local errado, um destinamento correto aí das fezes, né? Uma vez que a pessoa já está doente, então tratar os doentes. Se eu preciso entrar na lagoa da coceira, então eu vou usar luvas, vou usar botas para poder não ter perigo que a larva penetre, né, na minha pele. E evitar as lagoas da coceira seria uma boa medida. Beleza? Então vamos dar uma olhada no macete para você poder lembrar quais são as doenças aí causadas por vermes plateumintos. Então a frase é a seguinte, ó. Te esqueci fácil. Quais são as doenças? Teníase, esquistossomose, cisticercose e fasciolose. Então são essas verminoses que estão relacionadas com vermes plateumintos. Vamos dar uma olhada agora quais são as doenças causadas por vermes nemateumintos. Vem comigo. Com relação a nemateumintos, nós temos a lombriga. Então temos aqui a ascaridíase, que é causada aí por um verme chamado Ascaris lumbricoides. De novo envolve fezes. Então olha só, o que acontece na ascaridíase? A pessoa libera então ovos que saem junto com as fezes e esses ovos, né, eles contêm o quê? Esses ovos, eles contêm ali a presença, né, de uma quitina. O que é quitina? A quitina é um polissacarídeo, a quitina não é uma proteína, tá, gente? Então esses ovos têm ali uma casca rígida que é constituída por quitina. A quitina é um carboidrato, é um açúcar, um polissacarídeo. E esses ovos podem contaminar a água, podem contaminar verduras, e esses ovos contêm um embrião. E esse embrião vai ser ingerido junto com os vegetais, junto com a água. Uma vez que a pessoa ingere então esse ovo, o que acontece? Essa larva, ela vai se instalar lá no intestino. Só que essa larva, ela vai dar um rolê pelo corpo desse ser humano ainda, né? Então, ela fica no intestino por um tempo, mas ela vai dar um rolê. A gente chama de ciclo cardiopulmonar. Então ela passa pelo fígado, coração, pulmões e vai para a traqueia. Lá na traqueia, essa larva pode ser engolida novamente. Ao ser engolida novamente, ela acaba se instalando ali no intestino, agora já adulta. Uma vez que agora ela está adulta, né, ela pode reproduzir. Normalmente, né, a pessoa não tem só um verme. Normalmente ela tem mais vermes. Então a chance de ter um macho e uma fêmea é grande. Tendo um macho e tendo uma fêmea, eles se reproduzem. Eles se reproduzindo vão produzir ovos e a pessoa pode liberar esses ovos pelas fezes. Show? Então, fechamos aí o ciclo da Ascaris lumbricoides. Lembrando que esse ciclo, ele tem, né, um ciclo cardiopulmonar. É uma verminose que tem um ciclo cardiopulmonar, em que o verme passa pelo fígado, coração, pulmões, traqueia. E essa larva pode ser engolida novamente.
Mais uma doença que é parecida com essa daqui, só que o verme é outro, né? É a ancilostomíase. A ancilostomíase também pode ser chamada de necatoriose, pode ser chamada de doença do jeca-tatu ou ainda pode ser chamada de amarelão. Caraca, professor, por que tanto nome assim? Vamos entender. Ancilostomíase, porque o verme envolvido aqui é o Ancylostoma duodenale. Então a gente chama de ancilostomose, ancilostomíase. Posso chamar de necatoriose por quê? Porque essa doença também pode ser causada por um outro verme, que é o Necator americanus. Então por isso a gente chama de necatoriose. Nessa doença aqui, pode ter ali como efeito colateral, né, hemorragias, como sintomas, hemorragias. E a pessoa tendo hemorragias, ela vai ter ali o que? Anemia, ela fica pálida, fica meio amarela, então é chamada de amarelão. E a gente vai entender daqui a pouco por que eu chamo de doença do jeca-tatu. Segura essa informação aí. Vamos lá. De novo envolve fezes. Então a pessoa libera junto com as fezes, ela tem lá o verme no intestino, libera junto com as fezes o ovo. Desse ovo sai uma larva. E essa larva, ela sofre mudas, então ela sofre ali mudas, são modificações, e essa larva ela tem penetração ativa. Ela geralmente penetra pela sola dos pés. Uma vez que ela penetra pela sola dos pés, o que vai acontecer? Ela passa pelo ciclo cardiopulmonar também. Ela chega no coração, pulmões, nos pulmões ela sofre mudas, modificações, vai para a traqueia, a pessoa acaba ingerindo isso novamente, né, vai para a faringe e aí, né, ele pode se instalar como adulto novamente ali no intestino. Uma vez que vai ter esse verme adulto no intestino, ele pode se reproduzir, produzindo ovos novamente. Então fecha o ciclo aí da ancilostomíase, da ancilostomose. Importante dizer também que essa doença também tem o ciclo cardiopulmonar. Professor, por que é a doença do jeca-tatu? Jeca-tatu é um personagem de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato cria esse personagem na questão aí, né, para a gente ter ali uma conscientização em relação a doenças, no caso, a ancilostomíase. O jeca-tatu era um personagem magro, pálido, amarelo, que era tido como um vagabundo, que não gostava de trabalhar. Na verdade, a gente vai descobrir que o jeca-tatu não era vagabundo, ele era doente, ele tinha uma doença. Então ele tinha o quê? Ele tinha os sintomas aí dessa doença. E quais são os sintomas dessa doença? Anemia, palidez, cansaço. Ele não era vagabundo, ele era doente, tontura, dores musculares e hemorragias. Então o jeca-tatu andava descalço. Então por conta disso, né, possibilidade dessa larva penetrar pela sola dos pés. Eu pergunto para vocês, se a larva penetra pela sola dos pés, qual seria uma prevenção interessante? O uso do quê? De calçados. Então uma verminose que você previne usando calçados. Uma verminose que previne também com educação sanitária, porque pode ser transmitido através de fezes contendo os ovos do verme. Então o tratamento da água, hábitos de higiene e o saneamento básico são ali orientações em relação à prevenção dessa verminose. E para fechar, a última verminose que a gente vai conversar um pouquinho é conhecida como elefantíase ou filariose. Essa verminose, gente, que envolve o verme Wuchereria bancroft. O Wuchereria bancroft, ele pode ser transmitido aí por um mosquito. O mosquito do gênero Culex. Isso eu gostaria que você anotasse. O mosquito Culex pode transmitir então o verme Wuchereria bancroft. Esse verme, ele vai se instalar nos vasos linfáticos, causando inchaço, causando edemas enormes. Por isso, doença conhecida como elefantíase, porque forma como se fosse patas de elefante. Caramba, professor, tem cura essa doença? Tem cura, tem tratamento, mas pergunto para você, caso sua perna comece a inchar, o que você faz? Vai ao médico. Para as pessoas chegarem nesse estágio aqui, significa que a pessoa não buscou auxílio médico, não porque ela não quer, talvez não tenha recurso, talvez o local que ela mora não tenha médico e ela precise trabalhar, certo? Então, causa aqui edemas enormes porque esse verme ele se instala nos vasos linfáticos, obstruindo esses vasos linfáticos. Beleza? Qual é a profilaxia, a prevenção dessa doença? Como que previne? Se ela é transmitida a partir de um mosquito, então é combate ao mosquito
transmissor. Eliminar os criadores desses mosquitos. Lembrando, né, que é o mosquito do gênero Culex. E uso de telas, uso de cortinados, uso de telas protetoras e, em último caso, tratar os infectados. Certo? É lógico que eu não ia deixar você sem um macete relacionado às doenças aí causadas por vermes nematelmintos. Então, para fechar, deixo um macete aqui para você também, uma frase. Qual é a frase das doenças causadas por nematelmintos? Amo filas de gente. Quais são as doenças causadas por vermes nematelmintos? Amarelão, que é a ancilostomíase, a oxiurose, filariose, que é a elefantíase, doença geográfica, ascaridíase e tricuríase. São essas doenças, então, as doenças causadas por vermes nematelmintos. Legal, gente? Terminamos assim, então, as doenças causadas por vermes. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.